Na casa do Senhor, como o pastor falou, né? Antes de ser carnaval, né? Ainda existe a superstição no meio do povo, né? Hoje para muitos aí, fosse um dia de azar, na sexta-feira 13, né? Um dia tão comum quanto qualquer outro, mas alguns ainda levam em consideração, levam em conta esse tipo de coisa. Mas para nós que servimos ao Senhor, não existe dia 13, sexta 13, não existe dia santo, todos os dias são santos. Aleluia! Só que o Senhor criou todos os dias para que nós viéssemos nos alegrar neles e vivermos na santidade. Aleluia! Glória a Deus. Já peço para os amados estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreve o nosso irmão Mateus, no capítulo 16, verso 24. Amém, os amados acharam? Amém! O título diz assim: tome a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Só até aqui. Em Lucas tem essa mesma passagem, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Amém? Irmãos, nós estamos aqui hoje, glória a Deus, nesse nosso culto de escolha de libertação. É um dia maravilhoso, mas sabemos que hoje aqui, né, na nossa nação aqui, começa-se eu creio que é a maior festa popular aqui da nossa nação, aqui com o Carnaval. E assim como nós conhecemos, nós temos entendimento. Para aquele que não tem entendimento, é uma festa muito bonita, cores, luxo, é um vislumbre para quem olha, mas para quem já tem entendimento, nós sabemos que não é nada daquilo que é mostrado. Aquilo ali é um culto a céu aberto para Satanás. Ali acontecem as piores coisas. Eu posso dizer para os irmãos aqui, porque eu já fiz parte disso. Tem o Márcio ali que é testemunha, minha esposa que é testemunha. Há 15, 16 anos atrás, nós estávamos aí nas avenidas, aí fazendo com que a escola saísse limpa, perfeita, maravilhosa, como era pregado a nós, porque nós sabíamos que nós tínhamos aquele compromisso, né? Para ver que quando nós estamos no mundo, o que nós fazemos, né? Nós usamos de todas as éticas, nós fazemos tudo aquilo que tem que ser feito para que a coisa venha acontecer. E muitas vezes, estando dentro da igreja, aquilo que eu fazia lá no mundo, eu não consigo fazer. Aquilo que eu poderia fazer de maravilhoso em todos os meus talentos, eu não consigo empregar aqui. E os meus talentos lá fora, eu consigo empregar. Veja bem vocês, interessante se entrar na palavra, veja bem vocês que hoje, essa semana, né, vamos colocar essa semana aqui, seria bem típico aí de muitas agremiações aí, escolas de sambas aí, os seus diretores, as suas diretorias, os seus diretores de cada departamento aí, muitos ainda, irmão, nesse momento aqui, escolas que vão desfilar amanhã ou domingo ainda. Quantos não estão aí em beira de cachoeiras, em margens de rios, no meio das matas, fazendo aí os seus trabalhos, os seus despachos aí, os seus orixás, as suas entidades espirituais, a quais eles servem para que a escola venha tirar notas excelentes, notas boas na avenida, e se saia campeã, para que eles possam levantar um troféu, levantar o nome da escola e ter uma verba maior para o próximo ano. Não, já me enganei nisso, já coloquei muito dinheiro no meu bolso nisso também. Sabe, hoje eu tenho uma concepção diferente, não é nada daquilo. E quantos, como o pastor falou aqui agora, quantos filhos de crentes estão perdidos aí, no meio disso aí, quantos desviados estão perdidos, e ainda aqueles que
verdadeiramente não tem um compromisso com Jesus, quantos vão estar lá hoje, naquele AMP, talvez amanhã na Marquês de Sapucaí, quantos vão estar lá? Quantos ainda não se deixaram ser transformados? Mas glória a Deus que eu louvo e bendigo ao Senhor e falo abertamente que isso para a minha vida já não existe mais intencionalmente. Foi uma coisa que passou que não quer dizer nada para mim. Tenho sim lembranças lógicas que passou, eu sei o que eu fiz, mas já não me agrado mais nada dessas coisas. Hoje isso não faz mais parte da minha vida. Amém? Então, quando nós entramos na palavra aqui, eu estava prestando atenção ali, estava marcando, né? No primeiro louvor aqui, eu pedi ao Senhor que falasse comigo. Senhor, fala comigo, porque eu creio que nessa noite eu sou mais necessitado a ouvir a tua palavra. Enquanto as irmãs estavam louvando aqui, marquei algumas partes ali do hino, algumas peculiaridades que diz assim, ó: seguro estou em teus braços, ainda que no vale eu acho conforto em teu amor, recaio na tua graça e recaio de novo em tuas mãos, porque tu é aquele que me guarda. Nós temos quem nos guarda. Aí eu digo, por que desistir? Por que tentar parar? Se nós temos aquele que pode tudo por nós, aquele que pode fazer tudo pelas nossas vidas, aquele que pode dar aquilo que você não pode alcançar, por que tentar parar? E depois o segundo louvor está dizendo assim: não há igual se compare a esperança viva. Na tua presença, Senhor, inunda os corações com a tua glória. Nós estamos aqui nessa noite para isso, irmãos. Sentimos a presença do Senhor para que nós venhamos ser inundados pela glória de Deus. Que o Espírito Santo ele venha sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós que está aqui, que possamos tocar e nos enxergam para que nós venhamos sair daqui nessa noite de uma forma diferente. Não da mesma forma que você entrou, mas sair de uma forma totalmente transformada. Para que você possa ir para a sua casa aqui e ter a mesma alegria no momento que você sair aqui até domingo, no próximo culto, que você vai estar aqui com a sua família, está sentindo o toque desse mesmo Espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, como eu tinha lido aqui, amados, verso 24, vou recapitular mais uma vez. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, eu vejo esse chamado de Jesus aqui como aquele doce convite que ele faz neste mesmo livro aqui no capítulo 11, no verso 28, que ele diz assim, né? Vinde a mim todos os estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Eu vejo da mesma maneira aqui, irmãos. Jesus ele está falando aos discípulos, mas ele está dizendo: se alguém quiser, ele não está chamando ninguém, irmão, ele fala aquele que quiser. Ele está ali, mas tem aqueles que querem e tem aqueles que não querem. Ninguém é obrigado a nada, filho. Ninguém é obrigado a nada. Para isso existe o livre-arbítrio. Aleluia. Nós estamos aqui, irmão, porque nós tivemos a opção de dizer sim, estamos aqui. Não é porque nós gostamos, é porque nós temos uma conexão com o Espírito Santo, nós temos uma conexão com Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós somos chamados. Nós estamos amarrados a Jesus. Fala amarrado no amor. Não é amarrado no tipo preço, não, tá? Nós somos livres. Aí ele está dizendo assim: se alguém quer vir após mim, vir após Jesus, remete o que, irmãos? É nós termos renúncia, nós nos entregarmos. E para seguir a Jesus, tem que ter renúncia. Nós temos que renunciar a muitas coisas. E muito é difícil para nós renunciarmos. Eu digo, muito é difícil para mim renunciar. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu amo, que de repente eu não quero guardar. Mas como que eu vou seguir a Jesus? Como que eu vou após a Jesus? Sendo que eu vou estar debaixo do senhorio de Jesus sobre a minha vida,
Como que eu vou entregar a minha vida nas mãos de Jesus se eu ainda não confio? Eu tenho que renunciar. Eu acho interessante que muitas das vezes, nós como homens, mulheres, você pega o seu aplicativo lá, você faz uma chamada lá e vem um moto Uber, aí um mototáxi, vem um Uber, ou até mesmo um táxi. Às vezes você toma um ônibus, você pega uma carona com alguém, você toma uma composição ferroviária aí, está no metrô, ou até mesmo um avião, e você não conhece quem é o condutor desse transporte que você está precisando. E você coloca a sua vida na mão dessa pessoa. Você já imaginaram isso? Você já pensaram nisso? Você pega um camarada de moto aí, o cara sai com um louco, você senta aí, pulando igual pipoca, subindo e descendo, grudando na pessoa ali. Tipo, falando, vai mais devagar, mais devagar. E o camarada é arrepiado para fazer várias viagens aí, arriscando a tua vida. Você pega essas ruas que tem aqui, é a maior loucura isso aí. Esses táxis clandestinos, você não sabe nem o que você está fazendo com a sua vida, na mão de quem você está colocando a sua vida. E no momento de entregar a sua vida a Jesus, às vezes ainda aparecem dúvidas. Às vezes você duvida, você tem um certo receio, um certo medo, e acaba por não colocar. Eu vou colocar, mas é que eu quero falar para o Senhor, mas eu quero que faça dessa maneira. Não é da maneira que o Senhor quer. Eu quero ensinar a Ele para que seja do meu jeito. E aquilo que a palavra do Senhor diz a nós, é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, do jeito que eu quero, vai dar errado. Vai sempre dar errado. Nada que eu comece sozinho. Se Deus não for no primeiro plano, se eu não estiver orando, colocando nas mãos do Senhor, aquilo que eu fizer não vai acontecer de forma alguma. Pode até iniciar, vai começar, mas vai capengar e vai acabar mal. Vai acabar ruim, não vai dar certo. Como nós falamos aí, né? Então, assim, deu ruim, não deu bom. Por quê? Porque eu estou tentando mover as coisas com a força do meu braço, com o meu intelecto, com o meu entendimento. E não é isso que o Senhor tem colocado para mim ou colocado para você, igreja. Este chamado, essa palavra que Jesus lança, que aquele que quiser me seguir, é um dizer dele abertamente, para aquele que quer, aquele que tem o desejo, aquele que necessita, aquele que precisa buscar, aquele que quer ter uma transformação de vida. Não, tem que se meter, tem que se colocar. Mas para tudo isso aí, existe um propósito. Não é simplesmente se colocar. Se colocar na presença de Jesus, irmão, é vivermos o propósito. Nós temos um propósito do dia a dia. Não é simplesmente eu aceitar a Jesus, eu começo a vir dentro de um templo cristão, aí existe um apelo do pastor, eu aceito a Jesus, eu fico ali, me batizo, fico alguns meses ali, de repente eu já começo a esfriar, começo a desaparecer, começo a sair de cena, ou continuo sentado aí, mas me torno mais um espectador, sem participação de nada, porque, irmãos, eu não estou vivendo o propósito, eu não estou renunciando, eu não estou negando, eu não tomei a cruz. E eu sei que quando a palavra diz, tome a sua cruz e me siga, tomar a cruz, ela remete a mim que eu vou sofrer. Eu vou sofrer pelo nome de Jesus. Eu tenho certeza, porque opositores vão se levantar. E acontece muito isso dentro dos nossos lares, queridos, com os nossos amigos. Quando você passa a servir a Jesus, você passa, olha, eu sou agora sou cristão. Isso me aconteceu no ano de 1986, quando aceitei a Jesus pela primeira vez, na Brasil para Cristo, pastor Hélio, são os mais velhos, aí alguns até conhecem, Montoninha, Lúcia, eu, acho que até conhecem eles. E quando eu cheguei, nessa época eu trabalhava na Comax, e quando eu cheguei na empresa, tinha mais dois, tinha o Luiz aqui e mais um Luiz Fernando, outro amigo lá que era de Mogi, e eu ficava junto com eles. E no momento, eu ainda era muito jovenzinho, experiente, era um molecão. Eu tinha ali meus 20 anos, 20 para 21 anos. Então, era muita, assim, bagunça dos camaradas, aquela gozação dos camaradas, tudo que era meu irmão dali, irmão daqui, faz isso, faz aquilo outro, e ficava imitando, e eu ainda não tinha consciência de onde, eu acabava ficando estressado, queria brigar com todo mundo, e acabava me envergonhando da situação. Eu andava com a Bíblia assim, quando eu estava escondendo, era vergonha, irmãos, porque eu não estava firmado. Hoje eu tenho minha Bíblia aqui tranquilamente, em qualquer lugar, não tem problema nenhum.
Mas no momento eu era imaturo. Eu não tinha experiência, eu não tinha tido verdadeiramente um encontro com Jesus. Eu não tinha sentido ainda o toque do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, eu neguei. Eu, de uma certa forma, neguei porque eu parei e depois eu saí fora do Evangelho muitos anos para depois voltar. Não foi uma vez só que eu fiz isso. Sabe, hoje quando eu lembro, muito me dói porque eu poderia estar numa situação melhor. Mas eu tomei a cruz, comecei a andar com a cruz, eu não aguentei o peso da cruz e larguei. Porque cobranças começaram a vir dentro da própria família mesmo. Você começar a ser hostilizado pelos seus próprios irmãos, seus parentes. E você fica pensando, eu vou perder tudo. Vou perder tudo que eu tenho, vou perder família, perder aquilo que eu tenho, por causa de igreja. Né? Mas eu falei, é a minha experiência, né? Hoje, depois de um homem adulto, eu vejo que nada pode nos impedir desse amor, nada pode nos impedir de estarmos buscando e servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz, o que poderá nos afastar do amor de Cristo? Eu estava vendo hoje, eu não sei se realmente aconteceu isso, tá? Foi um videozinho curto, eu não sei se aconteceu isso. Inclusive eu vi até o Rodrigo Silva também mostrando. E estava tendo um culto. Eu creio que isso aconteceu nos Estados Unidos, pelo que eu tinha visto. E tinha começado um culto lá, e começou os louvores lá, a igreja estava cheia. E de repente entrou 3 mascarados. Eu não sei se alguém já viu isso aí, se o pastor já viu. Entrou 3 mascarados dentro da igreja, falando dessa forma. Não, estou dizendo porque não relata-se que foi verdade. Pode ter sido alguma coisa ali que eles fizeram tipo de uma encenação, né? Mas entrou 3 mascarados e falou assim: olha, para de falar o nome de Jesus aqui. Pode parar, porque se falar vai morrer todo mundo. E eles estavam armados, pareciam com metralhadores. Aí falou assim: olha, quem quiser se salvar, sai para fora. Se ficar aqui, se ficar aqui, vai morrer todo mundo. A igreja tinha 80 pessoas. Aí começou a baixar a cabeça uma, baixar a cabeça outra, começou a sair. Ficaram apenas 15 dentro da igreja. E os que ficaram dentro da igreja estavam ajoelhados e orando. E quando o pastor orou, aqueles homens começaram a tirar os seus capuzes, falou: pastor, pode continuar no culto, porque nós viemos só para fazer a limpeza. Os verdadeiros estão aqui. A sujeira foi tirada do pecado. Pode ser algo montado, mas glória a Deus, porque nós temos que ser assim, irmãos. Ainda que venham as dificuldades, que venham as provas, nós não podemos, irmão. Eu falo, eu não posso mais, ainda que venha a prova, venha as dificuldades, eu largar, eu queria desistir. Agora mesmo eu falei, eu estou bem amparado, irmão. Por que desistir de Jesus? Por que desistir das coisas que vai me garantir o céu? Jesus, na chamada dele aqui, ele está dizendo assim: ele está querendo mostrar para você aquilo que você tem que fazer para ganhar o reino dos céus, ganhar a salvação. Ele diz: aquele que tentar ganhar a sua vida, perderá, mas aquele que perder por amor de mim, esse aí vai encontrar. Ele está dizendo que você vai encontrar a salvação, irmão. Você vai encontrar a liberdade. O céu é certo para aqueles que buscam ele. Glória a Deus. E muitos ainda ignoram, tem medo de situações, acabam esquecendo, deixam seus projetos, alguma coisa que você tem que fazer, que possa estar agregando para o reino. Você começa a se frustrar. Só precisa que alguém fale para você: olha, isso aqui não vai dar certo. Você já desiste. Esquece que existe um Espírito, que ele é consolador, que ele é teu amigo, que ele te guarda. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que ele te vê no oculto, ele te vê no profundo, ele te vê no secreto. Ele sabe tudo aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Ainda que você venha a pensar em falar, ele já sabe o que vai sair dos seus lábios. E muitas vezes nós deixamos de servir, nós deixamos de fazer. Eu estava, hoje mesmo, minha esposa estava tomando banho, eu tinha tomado banho, ela foi tomar banho, eu estava na sala, aí eu comecei a pensar, né, justamente sobre o carnaval. Eu falei assim: quantas vidas vão se perder no dia de hoje? Quantas almas vão perder a sua salvação no dia de hoje? Quantas mães amanhã não vão estar chorando dentro do velório, ou até dentro mesmo da sala da sua casa, com os pais, irmãos? Porque o diabo,
inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser o que ele é. Ele é estrategista, irmãos. Ele espera, ele não brinca de ser em momento nenhum. E hoje é o dia propício, porque hoje eu posso dizer com essas palavras, hoje o povo está facinho para ele. Hoje está facinho. Hoje a bebida inteira, a droga vai imperar, homens e mulheres, a prostituição ela vai comer solta. Tudo o que ele quer, o povo vai fazer hoje. De hoje até a madrugada de terça para quarta-feira, vai fazer regras. Hoje nós glorificamos a Deus porque estamos aqui, estamos cultuando a Deus. Buscamos a Jesus, buscamos ao Espírito Santo, buscamos santificar as nossas vidas. Quantos neste momento já estão cultuando as suas entidades, cultuando aos demônios atuais serem os nomes talvez de entidades que eles chamam de orixás, são todos demônios? Sabendo que é errado, muitos sabendo que não se pode fazer esse tipo de coisa, mas infelizmente, irmãos, eles são pessoas, eles estão presos, e a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, né? Então nós temos as pessoas, nós temos que agir com misericórdia, nós temos que agir com amor, porque muitos deles já não sabem nem o que estão fazendo, já está tão tomado, é como o vício. O vício é algo que ele te toma, que para você se torna tão natural. Porque aquele que fuma, fuma, não faço mal para ninguém. Eu tomo minha cerveja lá, né? Não faço mal para ninguém. O vício da pornografia é a mesma coisa. O camarada vai lá, pega, o camarada pega, está olhando, fazendo, acontecendo. Mas isso é tão normal. A mente está cauterizada. A visão está cauterizada. Já não tem-se mais respeito pelas coisas de Deus. Perdeu-se o temor. Perdeu o temor também. Perde-se até o respeito, o temor e o medo das coisas de Deus. E acha que é tão normal, irmão, e continua fazendo. Muitas vezes o seu olho aí, seus olhos têm olhado coisas que não é para olhar. A tua mão tem tocado coisas que não é para tocar. Mas a palavra do Senhor também diz assim, né? Fugir de toda a aparência do mal. Se não me falei não, é Filipenses, né? Aquela palavra que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Tem gente que vê a aparência do mal e continua. Mas sabe o que é? Eu vi, mas foi só por curiosidade. Curiosidade, você já sabe o que é aquilo? Se você sabe que aquilo é errado, por que você vai fazer? Se é pecado, por que você vai fazer? Que curiosidade que é essa? Você vê um pitbull que não é seu, e já mostra todos os dentes lá. Eu vou colocar a mão perto da boca dele para quê? Por curiosidade, saber que ele vai comer meu irmão? Não vou fazer isso. Daquilo que você tem medo, você se afasta. Daquilo que você não leva como perigoso, você pega e encara como um ato normal. Você vai encarar aquilo ali como se nada tivesse acontecendo, né? Aquele, né? O todo mundo faz, né? E aquilo que eu tenho falado algumas vezes sobre essa pergunta que eu tenho falado, né? Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Nós somos separados e escolhidos, irmãos. Nós estamos aqui porque nós somos escolhidos. Nós vivemos sobre um propósito, mas existe um propósito de Deus para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Senão você não estaria aqui. Você estaria em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui porque aprova o Senhor que nós estivéssemos aqui. E é interessante que nesse contexto dessa passagem aqui, Jesus ele vai falar com os seus discípulos a respeito de que deve-se tomar cuidado com os fermentos dos fariseus. E eles ali não conseguiam entender porque eles estavam achando que era o fermento do pão, né? O fermento de pão. Jesus falava: vocês não conseguem compreender que eu não estou falando de pão? Porque Jesus falou, Jesus chamou, eles falaram que eles não tinham trazido o peixe. Eles não trouxeram o alimento. E eles achavam que era aquilo. Jesus estava falando justamente por causa daquilo. E Jesus falou para eles de um outro conceito. O fermento dos fariseus não era o fermento de pão, em termos de se alimentar. Era a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Porque eles ficavam se arrazoando, tentando levantar algo contra Jesus. E os discípulos fizeram a mesma coisa. Falaram: não temos o pão. Mas eles não viram o que aconteceu na multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus falou: olha, quanto
foi dado e quantos cestos vocês recolheram? Foram todos cestos. Então vocês não conseguem entender? Aí ele vai dizer para os fariseus e os saduceus assim: vocês falam que a noite hoje, o dia está vermelho, então não é para fazer sol, mas a noite está ficando vermelha e tenebrosa. Vocês têm um conhecimento do clima dos dias e não têm um conhecimento, não têm discernimento para conhecer os sinais das coisas de Deus. Aí eles começam a pedir sinais para Jesus. Jesus fala: não tem sinal, vocês já têm o sinal de Jonas, não precisa de sinais. E Jesus dá as costas para eles e acaba saindo dali. Aí como eu estava dizendo, né? Aí eu estava vendo lá em 2 Coríntios, está dizendo assim que as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, pensamentos humanos que não entendem as coisas de Deus, se levantando contra a desobediência a Cristo. Glória a Deus. Se eu estou rendido a Cristo, por que eu vou parar? Se eu sou o templo do Espírito Santo, sabendo que eu sou de Deus, templo de Deus, sabendo que o Espírito Santo habita em mim, por que eu vou parar? Por que eu vou me sujar? Sabendo que quando você vai se sujar, glória a Deus, você vai fazer alguma coisa, sempre tem aquele pensamento: será que eu faço? Será que eu não faço? Isso aqui não é legal fazer, porque a palavra do Senhor diz assim, né? Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo é liberado fazer, mas nem tudo combina. Tem coisas que eu vou fazer que vai ser boas, tem coisas que eu vou fazer que vai ser ruim. Eu posso ter muitos pensamentos bons, pensamentos verdadeiros, só que no meio desses pensamentos verdadeiros e bons, podem entrar pensamentos ruins e pensamentos mentirosos, e eu posso cair na tendência de pensamentos falaciosos, entendeu? E começar a errar, achando que está normal, acreditando que aquilo que eu estou fazendo não vai ter problema nenhum para a minha vida, nem para a vida de ninguém. Mas muitas vezes, irmãos, eu consigo tirar você do caminho que você está seguindo, daquilo, das coisas que você está tentando buscar para a sua vida. Às vezes, com uma palavra que eu dirigi para você, dirijo o irmão ou a irmã, eu posso machucar você de uma determinada forma, que toda essa carreira linda que vocês estão levando aqui, você pode pegar e parar. Porque por uma palavra errada que eu lancei sobre a sua vida. A palavra, eu posso lançar, a nossa palavra é tão poderosa que eu posso lançar bênção e posso também lançar maldição. O Senhor já tem dito, né? Tem colocado uma porta aberta, né? Ele já colocou uma porta aberta, né? E muitos hoje aí estão tentando, dentro das igrejas aí, mexer nas portas, entendeu? Falar, a porta que nos conduz a Jesus são portas estreitas. A porta onde você vai ter que passar, como nós falamos, né? Você vai ter que passar pelo dobrado, você vai ter que se sacrificar. Mas hoje em dia tem algumas igrejas aí mudando as portas, estão cortando batente, aumentando um pouquinho a porta, para facilitar a situação. Estão trazendo coisas que não edificam, não se falam de salvação. O sacrifício foi único e estão tentando fazer coisas aí absurdas para que os seus templos venham estar cheios. E continua se não falando de salvação, irmãos. O mais interessante para nós aqui é falarmos de salvação, irmão, é não sairmos da palavra, pegarmos a palavra genuína do Evangelho. O mais interessante não é da forma, irmão, que você começou aqui, do jeito que você está indo, é a forma que você vai terminar. É o final de tudo que vai dizer aquilo que você vai conquistar. Se você vai conquistar ou não. O pastor Nando falou esse dia aqui. Pensa bem, Jesus chegar em você assim, ó. Vou usar o Márcio aqui, na atividade que eu estou fazendo. Aí chegar dentro de você assim, ó, Márcio. Não é, Márcio? Ó, mas faltou isso aqui para você conseguir. Você não conseguiu por causa disso. Uma coisa tão pequena. Irmãos, é verdade. Você briga com o seu irmão, você briga com o seu cônjuge, com quem quer que seja, e você ofende essa pessoa. Você não pede perdão para essa pessoa não te libera perdão. E se você for dormir hoje e amanhã você não acordar mais? E agora? Eu acredito que você vai ouvir informação, você não conseguiu por isso. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Como o pastor tem dito, Jesus pode voltar hoje? Não, pode voltar amanhã não. Mas você pode morrer hoje, você pode morrer amanhã. E aí como é que fica? Será que dentro disso aqui, tome a sua cruz, renegue,
si mesmo e siga-me. Será que eu tenho tomado minha cruz? Será que eu tenho me negado? Será que eu tenho seguido mesmo? Será que eu estou levando uma vida dentro dos princípios cristãos? Será que a minha vida ela remete quem olha e fala assim, olha, ele é cristão, ele é crente? Como nós estávamos ali agora há pouco, a irmã Sombra estava falando com a minha esposa, né? Falou assim, olha, eu tenho que ler, né? Nós temos que ler. Porque muitas vezes a palavra vem de conta para a gente, a palavra vem e ela nos confronta. Mas muitas vezes não confronta, irmão. E você fica tranquilo e fala, Senhor, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Tem vezes que a gente confronta. E às vezes quando não me confronta, aí eu falo assim, mas fulano devia estar. Não é assim, nós pensamos, mas fulano devia estar em progresso. Fulano devia estar. Para ver como que nós somos justiceiros, né? Nós fazemos a nossa própria justiça. Nós fazemos a nossa própria justiça, né? Nós julgamos as pessoas, nós falamos, nós apontamos, ou eu, né, junto, eu falo, eu aponto. E na verdade não precisa de nada disso, né? Quando a palavra ela me confronta, eu glorifico a Deus por isso, como foi o domingo aqui, a palavra me confrontou bastante, entendeu? Mas assim, às vezes, eu falei que o pastor da igreja, às vezes eu me sinto folha. Às vezes eu me sinto folha. Não é porque eu estou aqui, porque está achando, porque eu estou falando na anotação de manhã, faz isso, faz aquilo outro, é cheio. Não, tem dia que você está cheio, tem dia que você está vazio. Ou será que só eu que sou assim? Tem dia que você está jubilante, jubiloso, radiante, mas você vê que eu estou tão murchinho, tão fraquinho. Olhando para as situações, falando, tem momentos que me dá vontade de parar. Tem momentos que dá vontade de desistir. Mas aí eu paro e começo a olhar para a cruz. Eu começo a olhar para o sacrifício e entender o que Jesus fez por mim. Aí, mais uma vez, eu tenho uma injeção de ânimo e tenho forças para continuar. Eu começo a olhar para a minha esposa que está caminhando comigo, jamais vou parar para deixar ela parar. Eu começo a olhar para a situação dos meus filhos que estão fora, falar, como é que eu vou trazer os meus filhos para cá? Ou como que eles vão buscar um tempo se eu não estou fazendo aquilo que eu posso mostrar para eles, que eu tenho que fazer, que Jesus muda, que a vida de Jesus transforma. Eles vão olhar, eu vou ver assim, eu não estou vendo nada do meu pai, não vejo nada da minha mãe, não tem transformação, não tem nada. Para que eu vou lá? Para ser igual a ele? Para ser igual a ela? Aí eu começo a entender que eu tenho que ser firme, porque ainda meu filho sendo adulto, ele com 37, 38 anos, a minha filha passa dos 40 anos aí, eu continuo sendo espelho para o meu filho e ela continua sendo espelho para a minha filha. Aquilo que eu fizer, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, tenho certeza que meu filho vai ser igual, ou que a minha filha vai ser igual, porque nós somos assim. Então, eu quero ser, pelo menos, imitador de Jesus. Nós tentamos ser imitadores, tentamos ser iguais, né? Então é isso que eu falo para os irmãos, eu quero ser imitador o máximo que eu puder. Ainda estou longe disso, tem muita coisa a ser mudada, mas é dando lugar ao Espírito Santo, é dando liberdade para ele agir, que eu vou conseguir viver uma vida mais quieta, uma vida com propósito, entendendo que sem Jesus não há nada posso fazer. Eu quero agradecer a Jesus, eu quero agradecer por este momento bendito sobre a minha vida, por vocês estarem aqui nessa noite. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu quero estar agradecendo ao pastor Evandro também pela confiança. Que você possa sair daqui nessa noite e para a sua casa, meditando em tudo isso. O que foi falado aqui, eu tenho certeza que, ao menos no coração aí, eu tenho certeza que essa palavra atingiu o Espírito Santo, ou tenho certeza que você possa estar meditando e procurando também estar prestando atenção nesses dias aí, justamente sobre o carnaval aí. Você que tem filho pequeno, tem crianças pequenas aí, está prestando atenção, porque o mundo que nós vivemos é mau, sabe, o nosso mundo ele é muito mau, e agora voltou-se, minha esposa estava falando comigo, voltou-se a tal carreta furacão, que passa aí, as crianças mais devagar, e outros baboseiros aí. Eu estava vendo ontem, uma mãe estava com uma filha dentro de uma loja, e essa mulher permaneceu na loja,
É uma criança, essa menina pequena, deve ter uns 8 anos. A menininha estava falando, continuava uma menina muito bonitinha mesmo. Ela parava assim, aí tinha uma outra senhora com o celular, como daqui a ser pastor, assim. Aí apareceu um palhaço. O camarada estava fazendo palhaço. Aí ele começou a interagir com a criança ali, falar, aí ele pulou, aí apareceu um segundo palhaço. Eram 2 palhaços diferentes, 2 palhaços. Aí começaram a ficar ali, a mulher no celular só olhando, e a mãe da criança não aparecia. Aí um palhaço pegou a mão esquerda da criança, outro palhaço pegou a mão direita, encostou num carro preto, um dos palhaços pegou assim, soltou a mão da menina, e abriu a porta. No que ele abriu, a mulher saiu correndo, pegou e puxou a menina. Aí o que tinha celular na porta, ele correu para a porta da frente, o acompanhante entrou, aquele que estava lá na frente entrou atrás, e o carro saiu. Olha, irmão, como que está a situação. A gente tem que tomar cuidado, principalmente nessas épocas agora, que muitos deixam aí se explicando na rua aí, porque agora qualquer coisinha, martelinho que embaixo faz barulho, é espuminha de carnaval, é não sei o que, é cornetinha. Isso é atrativo para criança. Porque a criança, não, eles não tem percepção de perigo, não tem maldade. Não, além de tudo isso aí, ainda se oferecem doces, balas, coisas que eles gostam, eles não. Então, cada nós como pais, né, como avós e avós aí, está tomando conta das nossas crianças. Amém? Deus abençoe a todos. Quero chamar o pastor para frente. Que as palmas vão ver o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus.